né? Mas tem um E aí. Então, eu vou ler isso aqui, vou falar de uma regrinha já já. Então, 52, 127, 1.473, 6.100, 6.118, 24.621. Vocês viram que eu dei uma pausa aí, né? Mil 473, 1.400. Tá vendo que aqui não tem E? Não tem E aí. Aqui, ó, 6.118. Aqui também não tem E, ó. E aqui, ó, 24.621. Aqui também não tem E, ó. É porque tem uma regrinha. Só se usa E entre milhares e centenas quando o número terminar em centenas. Como é que é? Então, a gente sempre vai ter E, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas entre o milhar e a centena, tem hora que não tem E. Eu vou mostrar agora como é que é isso, tá? Quando que isso acontece. Então, antes de dizer da regra de novo, né? Eu preciso explicar para vocês o que é milhar e o que é centena. Então, vamos pegar este número aqui de exemplo. Esse número aqui é bom para dar exemplo. 1.473, tá? Presta atenção, hein? Número 3. Nesse número aqui, ele de fato é um 3. Por quê? Porque ele está na casa da unidade. Essa aqui, ó, é a casa da unidade. O que é a casa da unidade? É onde o número é contado de 1 em 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 4. Né? Até o 9. Então, olha o 3 aqui, ó. Ele é 3. 3. Agora, tá vendo esse 7 aqui? Esse 7, neste número aqui, ele não é 7. Ele é 70. Por que ele é 70? Porque ele está na casa da dezena. Aquela casa onde os números são contados de 10 em 10. Né? Então, aqui ele não é 7. Ele é 70. E esse 4 aqui? Esse 4 também não é 4 aqui, né? Aqui ele é 400. Por quê? Porque ele está na casa da centena, que é aquela casa em que os números são contados de 100 em 100. E depois temos o 1, que nesse caso aqui também não é 1, é 1000, porque ele está na casa do milhar. Tudo bem até aqui? Então, e aí o que acontece? Entre dezena e unidade, sempre tem E. 52, 21, 37, 66, 94, não importa. É dezena e unidade? Tem E. Entre centena, dezena e unidade, sempre tem E? Sempre tem E. 127, 249, 832, tá? Não importa. 810 tem E, tá? Então, entre dezenas e unidades tem E, entre centenas, dezenas e unidades tem E, tá? Quando que não vai ter E, então, professora? Só não vai ter E. Presta atenção aqui, ó. Quando entre o milhar e a centena, né? Aqui que não vai ter E.
quando lá na frente já tiver E. Tem E lá na frente? Tem. Então, entre o milhar e a centena, não precisa de mais um E. Já tem muito E. A ideia é o seguinte, ó, quando a gente tem termina em centena, a regra é assim, ó, só se usa E entre milhares e centenas quando o número terminar na centena. Quando ele parar ali. Por quê? Olha só. 6.100. Tá vendo que o 100 aqui não tem mais nada? É 00. Não tem dezenas, não tem unidades. Então, o que acontece? Se a gente não colocasse nada aqui, ó, ia ficar sem E nenhum. Então, tem que ter pelo menos um E. Então, 6.100. 1.500. Acabou. Agora, aqui, ó, 1.470, já tem um monte de E. Eles acharam que não precisa mais E. Então, essa regra é só entre milhar e centena. Tá? Porque entre centena e dezena, unidade, sempre tem E. Agora, entre o milhar e a centena, às vezes não tem. Quando que não tem? Quando já tiver E lá, tem E já por causa dos outros números? Então, aqui não tem. Ou você pensa como uma regrinha aqui. A gente só vai usar o E entre o milhar e a centena quando o número parar na centena. Tá? Então, parou aqui, ó. Então, vou pôr um E lá. Tá? E a gente vai praticar isso hoje também. Tá bom? Melhor maneira de memorizar isso, como é que é? Falando, lendo, mas lendo o que está escrito, né? Uma das coisas que eu sempre chamo a atenção aqui é isso. Gente, leia pouco, mas leia corretamente. Não adianta você ler um monte de coisa, mas ler tudo errado. Porque daí você fica com som tudo errado na sua cabeça. E não adianta nada. Então, quando vai ler isso aqui, por exemplo, ó, leia o que está escrito. 6.100. Fala com gosto. 6.100. 7.500. Forma os próprios números. Faz com alguns números, não dá um monte, faz uns 5. 2.800. 3.200. Sei lá. Fala algumas vezes assim, forma os seus e fala o E. Depois você vai formar numerais como esse daqui, ó. 1.473. 2.225. Sei lá, gente. Forma os seus números aí, tá? E aí você fala certinho. Pode falar devagar, mas fala certo. E daí esse som fica na sua cabeça. Agora, se falar de qualquer jeito, ler o que não está escrito, aí memoriza tudo errado, tá? A melhor forma de memorizar as coisas é lendo, falando e ouvindo. Não é pensando em regra. A gente sabe a regra para saber que existe e como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que formar aquilo. Depois que a gente sabe como tem que formar, é só formar as próprias frases aí e praticar. Tá bom? Deixa eu ver se vocês entenderam essa história do E. Tudo bem com o E? Tudo bem com o E? Boa tarde. Boa noite já. Tá bom. Boa noite, Aldanise. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho dificuldade para entrar. Eu pedi para meu filho aqui tem só um mês aqui, ele que me ajuda. Tá bom, não tem problema. É que hoje também tá chovendo muito, deve ter muita gente com muita dificuldade para entrar mesmo. Ah, tá chovendo? Ah, sim, porque eu vi um vento muito forte, mas é um problema, né? Exato, pode ser um problema, tá? Fica tranquila aí, tá bom? Qualquer coisa, depois a gente dá uma revisadinha e amanhã tem plantão também, aí amanhã eu dou uma revisada com quem chegou mais tarde aqui, tá bom? Tá? Então vamos lá. Professora, Oi.
Eu tô com uma dúvida aí no número dos 52. Ó. Pode falar, qual é a sua dúvida? Sobre o número que você está falando, eu não estou entendendo direito como você está explicando, entendeu? Dá para explicar um pouquinho de novo? Mas o que você não entendeu? Então, né? Seja dezena com unidade, centena, dezena e unidade, tem E entre os números. Então, quando eu falo 50, esse número aqui, ó, eu preciso colocar o E entre os dois números. 52. Isso aqui, ó, são dois numerinhos só. Quando eu tenho 3, a gente tem centena, dezena e unidade. Precisa ter o E entre as palavras? Precisa. Sempre. 120. E 7. Agora, quando a gente tem milhar envolvido, né? Ó, milhar é 1000, tá? Quando a gente tem milhar envolvido, aí depende. Se o numeral tiver dezenas e unidades, né? Ou unidades, enfim, não parar aqui, ó, na centena. Se o numeral tiver dezenas ou tiver unidades, aí esse entre o 1000 e a centena, aqui, ó, entre, tá? Aqui no meio, ó, não vai ter E nenhum aqui. Por quê? Porque já temos E lá na frente. Então, entre o milhar e a centena, não tem necessidade, tá? Então, a gente fala 1473. 1473. Não tem E aqui, ó. Mas tem E aqui na frente. Agora, quando o número para na centena, ó, tá vendo que não tem nem dezenas nem unidades aqui? É 0, 0. Quando o número for assim, aí o que acontece? Tem que ter um E, pelo menos. Né? Então, fica 6.100. Pronto, acabou. Tá? Então, olha só. 6.100, 1.500. Por quê? Porque o número parou aqui, ó. Então, entre o milhar e a centena, a gente vai ter um E. Então, quando é que não tem E de novo? Quando é que não tem esse E entre o milhar e a centena? Quando, ó, que não tem, tá vendo? 1000, depois vem os 600, ó, não tem um E aqui. Por que que não tem E? Porque já tem E lá na frente. Tá? Agora, eu não sei qual que era a sua dúvida. Então, você precisa ver qual é a sua dúvida para você me perguntar, tá bom? Fala, Isabelle. Isabelle? Oi. Oi. Então, queria saber, no caso de 127, queria saber se posso falar 100, porque às vezes tem gente que falando não fala 100, tem pessoa que fala 100. Existe o número 100, mas é outro número. Eu vou te mostrar daqui a pouco ele. Sim, eu sei. Quando não é só 100, um exemplo, 120, tem pessoa que vai falar 120. Bom, você tem pessoa que fala assim, ela está falando muito errado. Tá bom. Tá? Eu não sei o que é. Porque, olha, 120, Sim. 120 para mim não é 120, tá? 120, pode ser isso aqui, ó. 120. 100 mais 20. Mas só posso falar certo. 20. Então, depende do que a pessoa está falando, do que a pessoa está falando, tem que ver o que está acontecendo. Mas não é, tá? Calma, minha gente. 100 é um número. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a partir do 100 mais 1, não é mais 100, é 100. Tá? Agora, não sei o que vocês, né, com quem que é essa pessoa e o que aconteceu, tá? Mas se ele estiver falando de 120, é 120, não é 120,
100 e 20 é isso que eu te falei, né? 100, ó, por exemplo, esse aqui custa 100 e esse aqui custa 20. Então fica 100 e 20, ó. Você quer levar? Não sei o que você custa, tá? Então pode acontecer isso, mas não são duas coisas diferentes. Tá bom? Nada? Vamos lá. Gente, vamos continuar? Deixa eu ver a Mito. Vamos lá. Senão a gente não vai conseguir terminar isso aqui hoje não, hein? Vamos sair do lugar? Vai lá, Mito, pode falar. Não, que eu queria falar que entre mil e centenas não vai o E. Isso. Entre mil e centenas não se usa o E quando? Quando o numeral tiver dezenas ou unidades. Mas tem E, ó. Aqui tem. Por quê? Porque aqui o número parou na centena. Sim. Não temos dezenas nem unidades. Então, para o número ficar sem E nenhum, ó. E não tem mais um 100, número depois. não tem mais um número depois, ó. 00, ó. Tá vendo? Ele parou no 100. Então, eu tenho que excluir, né? Tá certo, agora foi explicado. Obrigado. Tá? Tá bom? Certo. Então, existe o E entre o milhar e a centena, gente. Tá aqui, ó. Né? Mas quando que ele acontece? Só quando o número parar, ó, nas centenas. Tá? Terminar Não, aqui. que eu não tinha lido até o final, que tava aqui na tela estava curto, então eu não... Ah, entendi. Tá certo. Sem problema. Tá bom? E os outros aí, tudo bem com essa história? Sim? Fala, Jean. Eu apertei sem querer. A mãozinha. Então, aperta de novo que ela sai daí. Foi mal. Pronto. Vamos lá. Tudo bem aí? Deixa eu só desligar você. Gente, lembra de desligar o microfone pra gente não ficar ouvindo as conversas de vocês aí particulares? Vamos lá. Bom, a gente daqui a pouco vai fazer exercício para treinar esse E, tá bom? Um E causou aqui, né? Vamos lá. Outra situação, outra regrinha que eu já sei vocabulário, tá? Incluem-se, vamos voltar para a língua portuguesa, né? Tá falando muito de matemática aqui. Vamos lá. Incluem-se nos numerais cardinais os termos 0, é um número, né? E já que a palavra ambos significa os dois. Então, olha que interessante. Pai e filho procuraram emprego. Ambos já estão trabalhando. Pai e filho procuraram emprego. Os dois já estão trabalhando. Tanto faz. Vocabulário. Precisamos de vocabulário? Sim! Precisamos de vocabulário. Para poder falar o que a gente quer, escrever o que a gente quer, né? E não só o que a gente consegue, né? Então, olha aí, mais uma palavrinha para vocês, tá? Agora a lista, né? De numerais cardinais. A lista vai até o 1000 somente, tá? A gente vai só até 1000. A gente vai até o infinito aqui, né? Mas já vou mostrar muita coisa aqui. Então, lembra que no comecinho da aula eu disse para vocês que numeral é uma classe de palavras que varia em número. Numeral, uma classe de palavras que varia em número, lembra? Então, por que é entendido dessa forma? Porque por exemplo, é singular. Então, toda vez que eu for usar o e tiver um substantivo, né? Um carro. Eu preciso usar no singular. Um carro novo, um carro velho, sei lá. Né? Eu tenho que combinar singular com singular. Agora, do 2 em diante, plural. Tá? Então, é dessa maneira que se entende aqui que, sim, varia em número. E disse para vocês também que o numeral varia em gênero.
não são todos os números, tá? Mas a classe de palavras numeral tem variação, né? Então, olha só. Tem variação de gênero. Menino ou uma menina. Vai depender do quê? Vai depender do substantivo que vem depois. Então, se o substantivo que vem depois é masculino, eu vou escolher masculino. Se for feminino, preciso combinar o feminino. Tá? Então, ou uma, 2 ou 2. 2 meninos, 2 meninas. O resto dos números aqui, ó, não tem variação de gênero. 3 meninos, 3 meninas. 4 meninos, 4 meninas, etc. Mas o 1 e o 2 tem, tá? Então, o 1 e o 2, eles, presta atenção, eles têm variação de gênero infinito. Até o infinito. Toda vez que eles aparecerem. Por exemplo, 21 ou 21. 22 ou 22. 1001 ou 1001. Tá? Então, quando eu falo que é infinito, é sempre que eles aparecerem. Tá bom? Agora eu vou ler essa tabela para vocês e vou comentando muita coisa aqui. Vamos lá. 1 ou uma, 2 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14. Tanto faz, tá? A gente pode escrever de um jeito ou de outro. As duas formas são aceitas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ou 21. 22 ou 22. 23, 24, 25, etc, né? 30, 31 ou 31, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui o 100. Esse é o 100. 100. 100. A partir do 100 mais 1, já não é mais 100. É 100. 101 ou 101. 102 ou 102. Então, gente, presta atenção. Do 3 até o 100, não tem mais variação. Só no 1 e o 2, toda vez que eles aparecem, né? Tá? Agora, quando chega no 200, aí tem variação de novo. Aí tem variação de novo de gênero. 200 meninos ou 200 meninas. 300 ou 300. 400 ou 400. 500 ou 500. 600 ou 600. 700 ou 700. 800 ou 800. 900 ou 900. 1000. 1001 ou 1001. 1002 ou 1002. 1003, 1004, etc. Tá? E 1000, cuidado com o 1000, ó. É com L, né? Som de U, mas é um L. 1000. Certo? Bom, antes da gente fazer um exercício, eu ainda vou falar algumas coisinhas aqui sobre esses números. Vamos lá. Presta atenção no microfone, hein, que eu vou ligar, hein? Mas não fica ligando para fazer barulho só, hein? Vamos lá. Pra não atrapalhar a turma. A turma tá grande agora, ó. E aí, acaba que fica bagunçado. Gente, não liga o microfone, não.
Vou desligar, então, não vai dar certo. Vou falar sozinha aqui. Então, vamos lá, olha só. Eu ia ficar perguntando coisa para vocês, mas acho que não vai dar certo. Ó, vamos lá, presta atenção, então. Esse aqui, ó, 100, tá? É esse numeral que a gente acabou de aprender, né? Acabou de ver, né? Muitos já conheciam, tudo bem, certo? 100 com C de carnaval, tá? Mas existe também uma outra palavrinha que tem o mesmo som, que é 100. Né? Só que esse 100 aqui não é o mesmo 100 daquele ali. Esse 100 aqui é o contrário de bom. Né? Eu vou sem o João ao cinema. Ou eu vou com o João ao cinema. Certo? Estou sem meu celular. Ou estou com o meu celular. Tá? Sem com S. Muito bem. Depois, a gente tem o número 6. Eu vou falar de uma outra história para vocês aqui, ó. Número 6, né? Número 6, ele tem um apelido. Acho que a grande maioria de vocês aí sabe o apelido do 6, né? Que é meia. Certo? Meia, por quê? Que é meia? Porque vem de meia dúzia, certo? Meia dúzia. Uma dúzia, para quem não sabe, todo mundo sabe, né? São 12, certo? Então, meia dúzia, 6. Tá? Por que a gente usa meia? É apelido, não é o nome do numeral, tá? O número é 6. Mas na fala, né? Muitas vezes a gente usa falar meia. Por quê? Porque o som 6 é muito parecido, muito próximo de 3. E tem um fenômeno que acontece mesmo na língua, que quando a gente tem vogal e som de S logo depois, a tendência é que a gente coloque um I que não existe. Então é muito comum as pessoas falarem 3, ao invés de falar 3. Né? Tem lugar que fala 3? Tem. Mas vocês já sabem que é por conta de influência de outras línguas, né? Porque se depender só do português mesmo, 3. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala 3, a pessoa entende 6. Quando a gente fala 6, a pessoa entende 3? Não, 6, né? Fica essa confusão. Então, quando a gente está passando o número de um telefone, de um endereço, documento, seja o que for, no telefone, ou no lugar que tem muita gente falando, ou mesmo quando, sei lá, você fala e a pessoa não entende. Então, a gente usa meia. Porque meia não parece com nenhum outro número, que aí todo mundo entende, né? Então, vou passar um número para outra pessoa, você tem o número 6 lá no meio, eu falo meia e todo mundo compreende, tá? Mas é apelido, não é o nome dele. O nome dele é 6, certo? Muito bem. Meia dúzia. Aí existe também o 30 minutos, né? 30 minutos é meia hora, certo? Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, todo mundo sabe disso, né? Nossa, 560 não, 60 minutos, certo? Meia hora. Então, 2h30, 3h30, 4h30, são 30 minutos, né? Tem a ver com 6. Tudo bem. Existe também a meia-noite. Meia-noite. E existe também meio-dia. E por que eu estou falando disso? Porque esta palavrinha meio, ela tem variação de gênero, mas só em uma situação. Quando ela significa metade.
metade de uma dúzia. Significa metade, isso, meia? Então, vai acompanhar a palavrinha aqui, ó. Dúzia. Meia dúzia. Hora, feminino também. 30 minutos é metade de uma hora? É metade. Então, meia hora. Acompanha a palavrinha. Meia-noite é metade da noite? É, a gente usa para o horário, né? Mas significa metade da noite. Então, noite feminina, meia-noite. E dia a gente sabe que é masculino. Então, meio-dia é a metade do dia, é o horário também, né? Porém, ó, acompanha o substantivo. Em uma outra aula, mais para frente, a gente vai ver novamente esta palavra, meio, porém, lá na outra aula, ela não vai variar, porque lá o significado é outro, tá? Então, quando que a palavra meio varia em gênero? Quando ela significar metade, tá? Fiquem com essa informação, porque um dia eu vou lembrá-los desta aula. Lembra na aula de numeral que a gente falou da palavra meio? Tá? Aí vocês vão aprender um outro meio lá. Muito bem, então vamos fazer, né, um exercício. Deixa eu chamar alguém aqui. Gente, eu vou chamar uma pessoa, é só para essa pessoa ligar o microfone, tá bom? Senão fica uma bagunça aqui. A gente não entende nada, tá bom? Então vamos lá. Bernard Joseph. Bernard, me ajude aqui, por favor. Bernard. Bernard Joseph. Bernard, pode ligar o microfone? Cisse ou say no? Cisse, me ajude aqui, por favor. Cisse ou say no? Cisse ou say no? Gente, cadê vocês? Foram jantar? Largaram a professora aqui, falando sozinha, né? Ó, tô anotando todo mundo que não responde, hein? É para responder. Cadê todo mundo? Deixa eu ver outra pessoa. Deixa eu ver outra pessoa. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Deixa eu ver. Fred Lopes. Fred, venha me ajudar, Fred, por favor. Fred Lopes. Fred Lopes. Fred, vamos lá. Olha só, temos números para a gente completar. Escreva os números por extenso. Então, a gente vai escrever a palavra todinha, tá? Já temos aqui o logaritmo. E a gente vai combinar com o substantivo. Esse conta. Pedimos quantos salgadinhos para a festa? 550. Certo? 500, porque são salgadinhos. Esse conta. Agora aqui, ó. Quantas pessoas participaram do evento? 1.700 pessoas. Vamos lá. 1.000. Deixa o Fred aqui comigo para ver se eu consigo escutar ele. 1.700 pessoas participaram do evento. Ó, gente, feminino com feminino, tá? 1.700 pessoas. Gente, só Fred com o microfone ligado, gente, senão não vai dar certo. Fica muita confusão, ninguém tá entendendo nada, nem eu. Fred, cadê você? Fred Lopes. Compramos uma TV em promoção por 1.230. Isso, 1.230 reais.
A população da cidade é de quantos habitantes? 130 mil. Isso, 230 mil habitantes. Muito bom. Um ano tem quantos dias, Fred? 365 dias. Muito bom. Quantos anos você tem, Fred? Pode criar um número qualquer. Quantos anos? Cadê o Fred? Fred? Cadê você? Fred sumiu. Vamos lá, depois eu faço, vai. Pedimos que... Vamos explicar, vai então, deixa pra lá. Olha só. Pedimos 550 salgadinhos para a festa. Então, gente, precisamos combinar. Mesma coisa que a gente fez ontem com os pronomes possessivos e com os adjetivos, a gente precisa fazer com os numerais. Eles precisam combinar com o substantivo a que estão se referindo. Então, salgadinhos, masculino, plural. 500, masculino, plural. Pessoas, feminino, plural. Então, 1.700 pessoas. Quando a gente fala de reais, qualquer moeda, né, qualquer dinheiro, a gente vai sempre usar no masculino, tá? Então, 1.230 reais. Habitantes, masculino, plural também. Então, 230 mil habitantes. E dias, a gente já sabe que é masculino também, por isso 365 dias. Quantos anos você tem? Me falem a idade de vocês aí, vai, para fazer uma média aqui. 32. 32. 32. Não falou mais nada, então 32 anos. Quantos irmãos vocês têm? 2 irmãos. Dois irmãos. 2 irmãs? Ou 2 irmãos? Irmãos. 2 irmãos. Engraçado que quando eu chamo uma pessoa só, todo mundo quer responder. A hora que eu quero que todo mundo responda, ninguém responde. Só responde um. Quantos filhos você tem? Um filho. Nenhum. Exemplo aqui, tá? Só exemplo, certo? Muito bem. Vamos lá, minha gente, precisamos organizar isso aqui, hein? Amanhã no plantão, nós vamos fazer um curso amanhã, para todo mundo saber usar esse microfone, né? Para todo mundo poder participar direitinho, ligar só quando precisa, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar dos numerais ordinais. Números ordinais agora. Então, olha só. Os numerais ordinais indicam um número de ordem ou posição numa série. Outro tipo de número agora. Não são mais os cardinais. A gente vai falar de outros tipos de números. Então, esses daqui, ó, eles indicam ordem. Colocam a coisa em ordem. Colocam algo, né, um depois do outro. Então, primeiro vem o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, né? Então, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E são representados normalmente de forma abreviada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aqui, diferente dos cardinais, os ordinais, todos, do primeiro ao infinito, todos têm variação de gênero. Todos têm masculino e feminino. Então, olha só. Mariana está sentada na segunda fileira. Porque fileira é uma palavra feminina. E significa um monte de cadeira, uma ao lado da outra. Forma uma fileira. Mais uma cadeira ao lado da outra, forma outra fileira. Um cinema, um teatro, uma escola, né? Eu cheguei em primeiro lugar na Maratona do Rio. Porque lugar é uma palavra masculina. Por isso, primeiro lugar. O consultório fica no 10º andar, porque andar é masculino. O andar. E hoje é 1º de setembro. Lembra dos cardinais? Eu mostrei para vocês que a gente ia voltar lá, né? Em algum lugar.
para falar de dia do mês. Dia do mês tem uma regrinha também. Do dia 2 ao último dia do mês, a gente vai usar número cardinal. Então, hoje é dia 2, hoje é dia 3, hoje é dia 4, hoje é dia 15, normal. Mas o dia 1, a gente não fala dia 1, a gente fala dia 1º. Então, o dia 1 de cada mês, a gente chama de primeiro. 1º de janeiro, 1º de dezembro, 1º de setembro, 1º de julho, o que vocês quiserem, tá? 1º de. Do dia 2 em diante, a gente usa cardinal. Olha só. Aqui, ó. Hoje é 22 de maio. Cardinal normal, tá? Só o dia 1 que a gente usa diferente e usa ordinal. Usa primeiro, tá? Muito bem. E agora a lista dos ordinais. Nossa, professora, precisa saber tudo isso? Não precisa, não. Só que a gente não achou justo, né? Com os ordinais, né? Colocar os cardinais até 1000 e os ordinais não. Então, a gente colocou, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó, o que vocês precisam saber, tá? Principal, vamos lá. Presta atenção, hein? Todos aqui tem masculino e feminino, tá? Eu vou ler só no masculino, todo mundo, tá bom? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, X com som de S, igual a sexta-feira. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Tá? Se a gente conseguir memorizar e escrever, né, saber do 1º ao 10º, a gente já vai conseguir escrever e falar até 19º. Sabe por quê? Porque depois que eu aprendo até aqui, ó, a partir do 11, não é 11, né? É 11º, é só repetição. Como assim? 10 mais 1 é 11, certo? Então, eu vou pegar o 10, que não é 10, é 10º, certo? E o 1 lá, que é primeiro. Então, 11º, aqui, ó, 11º. Depois eu vou pegar o 10 com o 2, que não é 10 e 2, é 10º e 2º. E vou escrever lá, 12º. É só repetição. Então, se eu decoro, né, aprendo até aqui, ó, eu já consigo falar e escrever até aqui. Porque depois é só repetição. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Aí eu vou aprender mais uma palavra. 20º. Agora eu já consigo até 29º. Por quê? Porque é só repetição. 21º, olha lá. 22º, até o 29º. Tá? Vamos dar a nossa pausa agora e eu já volto para continuar essa história com vocês. Tá bom? Mas vocês estão vendo que é só repetição aqui, tá? Então, a princípio, nossa, que novidade. É novidade. Mas aprende até o 10º, já consegue muita coisa. Depois aprende mais uma palavrinha e já consegue mais um monte de